Meus queridos investidores, é temporada de balanço do segundo trimestre de 2024 das empresas que a gente investe aqui na Bolsa de Valores. E hoje a gente vai comentar sobre a BB Seguridade. Vou te mostrar alguns pontos que talvez tenham passado batido, vamos mostrar dividendos, vamos mostrar se serve mesmo para uma carteira previdenciária, se a rentabilidade no longo prazo venceu os outros índices. E aqui eu vou conseguir te passar mais ou menos uma tese de investimento dessa empresa, para você ficar cada vez mais ciente e capaz de tomar suas próprias decisões. Falando de BB Seguridade, pessoal, interessante dessa empresa seguradora, que ela tem um ramo de negócios bastante expandido, com os seus segmentos de seguro de vida, prestamista, habitacional, rural, residencial e empresarial. Também tem planos odontológicos. Nos seus planos de acumulação, ela tem as previdências privadas e os títulos de capitalização também, que dão uma rentabilidade interessante para a empresa. O bom dela é que ela consegue aliar junto com o Banco do Brasil, tendo o braço do Banco do Brasil de suporte, para ser também um componente fortíssimo de indicação e marketing para a BB Seguridade. Então isso facilita muito o modelo de negócios dessa empresa. Se a gente se pergunta se os investidores que investiram há 10 anos atrás em BB Seguridade, se eles estão tristes ou felizes, o que mostra no gráfico é que os investidores estão bastante felizes. Quando a gente compara a rentabilidade acumulada nos últimos 10 anos contra títulos de renda fixa classificados pelo IMAB ou IPCA+, o CDI e o Ibovespa, BB Seguridade venceu muito. Os últimos 10 anos deu uma rentabilidade de 328% contra 131% do Ibovespa, então venceu também todos os marcadores de renda fixa. E esse gráfico ele pode nos dizer o seguinte, que a rentabilidade passada de BB Seguridade foi superior a todos os títulos de renda fixa, tornando-se um investimento previdenciário super seguro, apesar da sua volatilidade no preço das ações e no pagamento de dividendos. Quando se olha para o longo prazo, essas empresas costumam vencer bastante todos os índices, dando um retorno muito importante para o acionista. Então, às vezes, o que tem te atrapalhado mais na questão dos seus investimentos é a sua perspectiva de longo prazo. Talvez seja para 1, 2 anos, mas aqui a gente enxerga um patamar um pouquinho mais longo, tá, pessoal? Então, mostrou-se sim um investimento bastante interessante. Lembrando que não é sugestão para você ir lá e comprar a BB Seguridade e colocar na sua carteira. Um ponto que talvez incomode alguns investidores, no caso eu, é a volatilidade na distribuição dos dividendos. A gente tem essa ondulatoriedade aí que incomoda um pouco. Em 2020 pagou R$ 2,77, 2021 desceu para R$1, depois foi para R$ 1,95. Ano passado, excelente pagadora de dividendos, com R$ 3,45, e esse ano já está previsto R$ 2,63, contando com o anúncio de dividendos que vai ser para esse mês de agosto, tá? No valor de R$ 2,7 bilhões, R$ 1,39 por ação. Se você tem as ações de BB Seguridade, vai ser pago dia 30/8 e você precisa ter essas ações até o dia 16, tá, pessoal? De agosto agora, para receber esses 1,39 com seus dividendos. Então, aqueles 2,63 já estão previstos junto com esse pagamento aqui. Quando a gente dá uma olhada para as cotações, então, a gente vê que no acumulado do ano de janeiro até agosto, 3,36% de rentabilidade. Muito volátil essa empresa, sobe e desce. Houve momentos no início do ano que o mercado bateu forte em BB Seguridade. Houve os momentos com a tragédia do Rio Grande do Sul também que bateram forte em BB Seguridade. E quando a empresa é boa, ela mostra certa resiliência, mostra um longo prazo positivo, o momento em que o mercado bate na empresa é um momento interessante de você estudar se aporta ou não. Ao contrário do Ibovespa, que vem performando negativamente, menos 4,6% de rentabilidade, casando com o gráfico lá de longo prazo que eu mostrei que vence o Ibovespa BB Seguridade. Tá? Quando a gente dá uma olhada nos seus números, então, do segundo trimestre de 2024, ou melhor, do primeiro semestre, os 6 primeiros meses de acúmulo de resultados de BB Seguridade, a gente tem um lucro líquido gerencial, que é o mais importante, de 3,7 bilhões de reais. Com um crescimento de 3,1, ela aumentou um pouquinho seus prêmios emitidos, conseguiu diminuir um pouquinho a sua sinistralidade, apesar dos eventos adversos que aconteceram lá no Rio Grande do Sul e com a possível crise do agronegócio, que não chegou a acontecer, tá, pessoal?
As reservas também aumentaram bastante, em 12%, isso no semestre, tá? Os 6 primeiros meses, não só o resultado desse TRI. Captações também foram 2 vezes superior ao que foi o ano passado, aumentou-se as arrecadações para capitalização, suas reservas também aumentaram de 5%, e a corretagem esse trimestre ajudou bastante, a gente vai ver no decorrer do vídeo, e também somando o semestre todo, comparando com o ano passado, foi um resultado bem interessante. Então, apesar de grande, uma empresa que ainda vem crescendo um pouquinho. Quando a gente dá uma olhada no seu resultado gerencial financeiro, que é diferente do seu resultado operacional, ou seja, aqui o resultado financeiro ele visa aquele dinheiro que já está captado e está investido em renda fixa dentro da BB Seguridade. Então ela capta o dinheiro dos seguros de todo mundo e ela precisa fazer alguma coisa com esse dinheiro, então ela coloca isso para render, sofrer um pouco com marcação a mercado, com a taxa Selic, então isso diminui um pouquinho os números da empresa. Você pode perceber que o resultado consolidado foi uma diminuição do primeiro semestre de 2023 para o primeiro semestre de 2024, tanto pelo resultado financeiro quanto pela questão do seu lucro também, que foi praticamente quase que igual ali nas suas outras questões. Quando a gente parte para a sua linha de negócio, então, da Brasil Seguros, é um braço dentro da BB Seguridade, a gente percebe também que foi quase que para a par do primeiro semestre de 2023 e primeiro semestre de 2024, com um leve crescimento de 5% dos seus prêmios emitidos, das suas novas captações, tá? O que é bastante forte nessa empresa, da questão da Brasil para as emissões, foram que a parte rural aumentou-se bastante, né? Então a parte rural compreende 47% dos seus prêmios emitidos. Então, BB Seguridade está bem forte no braço rural ali, tá? Então é importante você saber disso. O interessante de destacar também que a sinistralidade, ela veio para ao que foi o ano passado, diminuiu um pouquinho, mas nada assim relativamente bem considerável, né? Então, dentro desses Brasil o resultado financeiro mais ou menos equilibrado, o lucro também aumentou 7%, então aqui está meio que para a par a minha singela visão do que foi o ano passado, tá? Mas, segundo o CFO, a BB Seguridade tem expectativa positiva para o seguro rural no segundo semestre, diz o CFO. Ele complementa na sua entrevista que o rural trouxe um crescimento importante no primeiro semestre. Ele ainda diz que a gente está com uma expectativa muito positiva para o segundo semestre para esse segmento. Os prêmios emitidos pelo ramo rural, com uma participação de 47% com relação às demais áreas, como habitacional e residencial, cresceram 4,2% nos primeiros 6 meses do ano, em comparação com 2023, tá? E prevê-se com um plano safra para 2024 e 2025, um investimento de 400 bilhões de reais para mais. Então isso vai conseguir talvez alavancar um pouquinho essa empresa no sentido de aumentar sua rentabilidade. Partindo para o Brasil Prev, para o seu ramo de previdência, que é um outro braço que tem da BB Seguridade, a gente vê também que meio que para a par a questão das contribuições de um resultado de um semestre para o outro. Um fato interessante é que essas captações vêm aumentando a reserva bem aos poucos, né? De junho de 2023 para junho de 2024, saiu de 366 bilhões para 410 bilhões de reais nessa acumulação, mas apesar desse lucro ter vindo um pouco abaixo devido à marcação a mercado e à taxa de inflação e à taxa Selic, teve uma menor rentabilidade com relação ao seu lucro líquido, comparando semestre a semestre ou trimestre a trimestre, mas o importante aqui é que ela vem com esse processo de acumulação mais de longo prazo, tá? Então, dependendo do trimestre, ora, ela perde um pouquinho no resultado financeiro, que é o seu rendimento, e ora, ela ganha no resultado operacional, aumentando seus prêmios, como a gente já viu anteriormente. Para capitalizações, ela também vem aumentando bem discretamente as suas reservas. A arrecadação bem para a par também cresceu só 3%, com um resultado financeiro já agora nesse ramo positivo, quando a gente olha tanto na questão do semestre a semestre quanto tri a tri, e o lucro líquido também deu uma ajudada forte, tá? Mas o que mais contribuiu também nesse trimestre e nesse semestre em si foi a parte da BB Corretora, onde aumentou-se bastante as suas taxas de corretagem. Então, a gente observa um aumento de 12% do primeiro semestre desse ano com o semestre do ano passado, mas também um aumento trimestral. Lucro líquido também aumentou-se bastante. E com isso,
a gente pode entender que a BB Seguridade ela apresenta em alguns trimestres um resultado um pouquinho mais volátil, mas é uma diferença bem discreta, nada que sim preocupasse muito alguns investidores. Às vezes a gente fica procurando pelo em ovo, né? Coisa que não existe, para poder bater na empresa, para a empresa se desvalorizar, e isso é oportunidade para algumas pessoas. Então, se você prevê em um longo prazo para ser um investidor de BB Seguridade, ela entra com um braço um pouco mais protetivo para sua carteira por conta daquela rentabilidade muito forte com relação aos outros indexadores e junto também com seu pagamento constante de dividendos, mesmo que ondulatório. Então isso ajuda a dar uma segurada na sua carteira. Se a gente dá uma olhada nos indicadores fundamentalistas, a gente vê que hoje você pagando R$ 34,94, você iria receber um dividend yield, ou pelo menos é o que recebeu-se nos últimos 12 meses, de 8,2%. Então, um dividendo bastante atrativo, sólido, saudável, nada de loucura. Para um PL baixo também, 8,34, um preço-lucro, né? Colocou R$1.000 aqui, daqui a 8 anos você vai rever esses R$1.000 seu garantido, tá? Preço sobre valor patrimonial dessas empresas geralmente é mais alto mesmo, 6,95. O interessante dela é que ela tem esse ROI bastante interessante, de 83%. Por isso que a rentabilidade dela também é mais elevada, por esse retorno que ela tem sobre o patrimônio líquido, tá, pessoal? Crescimento de lucro de 18% de forma composta nos últimos 5 anos. Uma coisa que é interessante de você analisar a atratividade do preço ou não, se R$ 34,00 está caro ou não, é analisando o histórico desse PL que eu falei, que está em 8,34. Mas quando a gente pega e abre esse histórico, a gente vê que o atual ele está bem abaixo do que é a média. A média é mais ou menos 12,6, é o que está quase Caixa Seguridade. Então ela está mais barata nesse quesito, ela está mais barata desde muitos anos atrás. Tá? Em termos de ROI também, ele vem aumentando consecutivamente com o passar dos últimos 3 anos. Então é uma empresa que ela vem ficando um pouquinho mais barata no sentido do seu PL e vem ficando mais rentável analisando o ROI, que é o retorno do seu patrimônio. Então o que a gente pode resumir de BB Seguridade aqui? De uma forma bem simplista, é que a empresa cresceu discretamente, com impactos nos resultados financeiros devido à marcação ao mercado e a Selic desse trimestre, mas os analistas indicam para uma carteira defensiva pelo seu potencial pagamento recorrente de dividendos e resultados sólidos ao longo dos anos. Então esse foi o resultado tanto do primeiro semestre de 2024 de BB Seguridade quanto trimestral. Um equilíbrio, eu diria, no caso, uma empresa mais estável. Então, se faz parte do seu teste de investimento, procurar os melhores preços ou ir aportando devagarinho, vai te trazer talvez aquela rentabilidade que eu disse lá no início, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like pra mim, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho, porque aí você recebe esses vídeos sempre em primeira mão, tá? Comenta pra mim se você tem BB Seguridade na sua carteira. O seu comentário, pessoal, ele é muito importante. O seu like também, que é um dos jeitos de fazer com que o canal possa ser mais visto por outras pessoas. E crescer organicamente é muito difícil no YouTube. Então peço para que deixa seu like mesmo, de verdade. Comente qualquer coisa aí, se você tem BB Seguridade ou não, se você tem outra empresa. Seu comentário é super importante, além de eu respondê-los todos com a maior honestidade que eu posso, tá bom? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, eu te vejo num próximo vídeo. Até mais.